A graça e a paz, minhas amadas, meus amados, bem-vindos novamente à Academia de Discípulos da Rio de Vida Church. Esse trabalho tem o selo do Ministério Internacional Rio de Vida. E a responsabilidade aqui é da Rio de Vida Church Paraíba. Eu sou o pastor Alexandro Rocha. E hoje aqui nós estamos na nossa terceira lição. O título dela, Poder para Vencer. Quero lembrar novamente que a nossa fonte de pesquisa aqui, a principal, é a Bíblia Sagrada e também o Discipulado de Integração e Agora o que Fazer, publicado pela Chamada da Meia-Noite. Quero convidar a você para darmos aquela esticada nessa terceira lição. Nós já passamos da primeira, da segunda, a primeira ser ou não ser, eis a questão, a segunda metamorfose. Nós tivemos muito boas respostas acerca da segunda lição também, e eu peço a Deus e vamos orar ao Senhor para que esta terceira lição também possa falar aos nossos corações, né? Porque não fala só ao coração de quem vê depois esse vídeo, mas também tenha certeza que Deus tem falado grandemente ao meu coração. E por isso eu convido você para que nós oremos agora. Senhor nosso Deus, te agradeço, Pai, por esta mais rica oportunidade, Senhor. Que esse material que está sendo produzido, ó Pai, tenha sempre a unção e a orientação do Teu Espírito Santo, Senhor. E que cada pessoa alcançada por esse trabalho possa ser convencida pelo Teu Espírito Santo, Senhor, a mudar de vida, Senhor. E a como ter poder, Senhor, para vencer os inimigos que se apresentam nas hostes espirituais. Senhor nosso Deus, nos ajuda em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Lição 3, Poder para Vencer. O texto base está lá na carta de Paulo aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 10, verso 13, e diz assim: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Nesse nosso terceiro encontro, o que precisaremos saber? Primeiro, a tentação é a realidade da vida cristã. Tentação não é pecado. Pecado é entregar-se à tentação. Deus providenciará capacidade e meios para vencermos a tentação. O pecado precisa ser confessado imediatamente a Deus. São alvos para esse nosso encontro e que nós precisamos assimilar muito bem. No ponto de contato, nós vamos fazer algumas perguntas a você. Depois que você viu a lição anterior, você orou para que sua família e amigos vissem a luz de Deus? Você se interessou nessa área pela vida daquelas pessoas que você ama, gosta e tem prazer de estar junto com elas? Se você fez, você acha que eles a viram? Se não, ore para que Deus o ajude a continuar a ser luz na vida daquelas pessoas. E elas, através do teu testemunho, possam ver a luz de Cristo, se interessar por ela e receber essa luz em suas vidas. A introdução de nossa lição diz assim: como você responderia à pergunta para essa semana? A tentação é pecado, sim ou não? Como podemos fazer o que é certo quando somos tentados a fazer o que é errado? Então essas perguntas aí são os pontos de contato, né, de início dessas nossas aulas, né, podemos dizer assim, que a gente traz para começar a desenvolver o tema. Eu trago nessa lição, uma ilustração muito interessante sobre a ação destrutiva do pecado. Você sabe como é que um esquimó mata um lobo? Ele faz dessa forma assim. A história é um pouquinho cruel, viu? Mas é uma excelente ilustração para a gente entender o que o pecado faz na vida da gente. O esquimó, ele congela várias camadas de sangue sobre uma lâmina de uma faca, até cobri-la
completamente com sangue. Depois, enfia a faca na neve com a lâmina voltada para cima. O lobo é atraído pelo sangue e começa a lamber a lâmina. E ele continua lambendo até cortar a própria língua e a não reconhecer a diferença entre o seu sangue e o sangue que ele estava na lâmina. Então, ele se alimenta de si mesmo. O apetite carnívoro aumenta até que no amanhecer do próximo dia o animal estará morto na neve. Terrível, né? Não quero julgar aí o esquimó, pelo amor de Deus, não vou entrar aí, que é necessário, até pela sobrevivência deles, a utilização desses animais. E não quero entrar também nessa questão, mas quero fazer a comparação aí daquilo que o pecado faz em nossas vidas. Por isso que Deus, ele teve que enviar o seu próprio Filho para ter uma solução para o nosso pecado, porque esse pecado, ele nos destrói, ele nos mata e, sinceramente, ele termina nos levando a uma condenação eterna, que seria a segunda morte. E você, acha que existe diferença entre pecado e tentação? A única resposta para isso é sim. Todos nós somos tentados todos os dias. Até mesmo Jesus foi tentado, mas ele não pecou. O escritor de Hebreus, no capítulo 4 da sua carta, verso 15, escreve assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A tentação, ela é uma forma de sermos atraídos a praticar algo errado. Por exemplo, quando vamos pescar, usamos uma isca adequada para atrair o peixe para morder o anzol. É assim que o diabo usa a tentação, uma isca perfeita, de acordo com aquilo que a gente gosta, está predisposto a fazer para nos atrair a fazer algo errado. E aí nós vemos que Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, como homem, sendo tentado como nós fomos tentados. A diferença entre nós é que ele não pecou, é que ele não caiu em tentação. Mas por ser tentado, inclusive, ele se compadece de nós, porque entende a luta que eu e que você passamos. Então, lembre-se, há sim diferença entre pecado e tentação, ok? Ser tentado e ceder à tentação. Aqui eu trago até um link de um hino maravilhoso que tem na harpa cristã. Coloquei até, porque eu sei que você não vai poder acessar o link diretamente, mas você procura aí no YouTube da vida, hino da harpa cristã, número 75. Em Jesus tens a palma. Então, a primeira estrofe desse hino é maravilhoso e está exatamente dentro do assunto abordado nessa lição, tentação e pecado. Seria bom que você escutasse, traz uma mensagem maravilhosa. Voltamos aqui com o nosso texto básico, né? Base dessa lição. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Esse texto nos diz que todos são tentados. Mesmo como crentes, enfrentamos as mesmas tentações que qualquer outra pessoa enfrenta. Isso é comum aos homens. Mas a grande promessa é que Deus é fiel e vai nos proteger de qualquer tentação que não possamos suportar. Então, Deus, de maneira nenhuma, vai deixar que a tentação venha maior do que nossas forças para dizer não a ela. Pode ter certeza, essa daí ele rebata. Agora, é necessário que as tentações que vêm a gente tenha o desejo lá dentro de dizer não, de resistir verdadeiramente a cair em pecado. Já o apóstolo Tiago, agora a gente vai ver a diferença entre ser tentado, a gente já viu, e agora a gente vai ver ceder à tentação. Em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, o apóstolo escreve assim:
Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Já nesse texto aqui, nós vemos que ceder à tentação é que é pecado. Ser tentado não é problema, de maneira nenhuma. Agora, ceder à tentação, depois que ela nos domina as nossas ações, e a gente faz aquilo que é errado, e principalmente que fere a Deus, aí sim se torna pecado. Mas a gente vai ver que tem solução também para isso aí, se cairmos em pecado. Deus não permitirá que eu passe por tentações além das minhas forças. A gente já tocou nesse assunto, mas vamos voltar novamente, porque às vezes queremos dar alguma desculpa. Eu, pelo menos, já quis dar desculpa que eu não suportei. Não quis suportar, é diferente, estou falando de mim, mas eu sei que isso é comum aos seres humanos e a muitos cristãos. O Senhor não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que podem suportar. E de forma que essa tentação não seja comum a todos. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 9, ele diz assim: conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então, aquilo que nós passamos aqui no Brasil, em todo o mundo, os mesmos irmãos em Cristo, eles passam. Você passa, todos passam. Mas veja só, mesmo vindo a tentação, mesmo vindo o sofrimento, a parte B de 1 Coríntios 10, 13, o nosso texto base, diz: antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Lembre-se, Deus já não nos deixa vir tentações que são maiores do que nossas forças. E nas que nós temos forças, Ele nos dá o escape para que a gente saia. Ele também promete providenciar um livramento. A última parte do versículo base da nossa lição, que está escrito aqui, desse verso, é uma grande promessa. Deus sempre providencia um meio de escaparmos da tentação. Não temos desculpa, portanto. Agora, claro, cada escape vai ser diferente dependendo do tipo e da área em que nós seremos tentados. Deus não trabalha naquela regrinha, é só uma coisa para tudo. Não, de várias formas Ele trabalha para nos ajudar, nos dar forças e nos livrar do mal. Deus não tenta ninguém. É importante a gente ler esse texto aqui em Tiago, capítulo 1, verso 13, e colocar esse conceito muito em nossa mente. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a gente aprende que Deus nunca vai nos tentar para nos fazer mal, para que caiamos em pecado, para que sejamos derrotados. Não é plano de Deus a gente pecar, nunca foi. Ninguém, às vezes alguém gosta de dizer assim: não, eu pequei, mas Deus permitiu porque era preciso eu passar. Não, não foi isso. Caímos e Deus se aproveitou daquela situação ruim das nossas vidas para nos ensinar, para nos fortalecer. E, como sempre, nos resgatar e mostrar a sua misericórdia para nós. Mas Deus nunca vai deixar vai colocar uma tentação para que a gente peque. A gente já está vendo aí que as tentações vêm e Ele dá o escape para a gente sair. Infelizmente, vai por mim, nós não gostamos de dar ouvidos a Deus. Deus não é o autor do mal sobre nossas vidas. Ele não permite tentações a fim de que pequemos. Uma referência adicional aqui também está na carta de Tiago, capítulo 1, os versos 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Aí a gente vai entender que às vezes Deus permite as tentações para nos provar e produzir paciência, que nos levará à perseverança. Então Deus, Ele pode deixar que a tentação venha para nós, no sentido de nos provar, para que a gente se fortaleça nele e confie mais nele ainda, e pelo nosso livre-arbítrio possamos dizer: não, eu prefiro não pecar.
Vitória sobre o pecado. É isso que Deus quer fazer, permitindo muitas das vezes as tentações em nossas vidas. Agora, como é que eu vou ter vitória sobre o pecado? O salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que o salmista diz que eu devo fazer para ter vitória sobre o pecado? Guardar a palavra de Deus. Guardar significa que ela estando em nosso coração, e nós memorizarmos, além dos versículos, termos os conceitos dela em nossas vidas e fazermos o que ela diz, este é o melhor caminho para evitarmos o pecado. Então, memorizamos a palavra de Deus, mas guardamos os seus conceitos em nossos corações, e aí a gente entra num caminho de vitória sobre o pecado. Em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus disse: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como Jesus, devemos também usar as Escrituras. Naquele contexto ali do versículo, ele estava resistindo à tentação do diabo, ele estava em luta contra Satanás. E ele usou as Escrituras Sagradas. Devemos sim seguir esse exemplo, principalmente nessa área. E uma boa forma, uma boa estratégia para a gente continuar é memorizando, repito, os versículos da Bíblia e guardando os conceitos dela. Tá certo? Bons versículos já para você começar a memorizar, né? É o Salmo 119, 11 e 1 Coríntios 10, 13. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E também o texto base da nossa lição, que diz que Deus não vai deixar que a gente seja tentado além das nossas forças e providencia o escape. Superando fraquezas, saindo das tentações. Que vale a pena a gente lembrar de uma coisa, que nós temos sempre fraquezas. Enquanto estivermos nesse tabernáculo carnal, corruptível, estamos sujeitos a cair em tentações e ainda possuímos fraquezas. Mas Jesus, lá em Mateus 26 e 41, ele diz assim, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. De acordo com esse versículo, o que é que nós podemos fazer para superar as nossas fraquezas e sair da tentação? Vigiar e orar. A vigilância é muito importante junto com a oração. A vigilância faz com que a gente esteja atentos às situações que irão nos tentar. E a oração é uma conversa franca que nós temos com Deus. Por isso que Deus, ele não gosta de vãs repetições, que a gente fica repetindo as mesmas palavras. Não, a gente tem que contar a nossa história, tem que abrir o nosso coração. Ele é um amigo que está pronto a nos ouvir. Olha, vigia. Se você estamos sendo tentados, por exemplo, e precisamos perder alguns quilos, o que é que a gente deve fazer com a vigilância? Não entrar numa loja que venda chocolates, numa lanchonete com guloseimas maravilhosas, né, numa doceria. Evita isso aí. Em Gênesis capítulo 39, verso 12, a gente encontra um homem que fugiu da tentação. Ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Na oração, peça para que Deus te dê sabedoria. O apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 5, ele diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. E com isso você vai entender qual o melhor caminho que você pode seguir para superar suas fraquezas e sair das tentações. Pode ter certeza, Deus vai te ajudar sim. Cuidado, esteja atenta, esteja atento. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, ele escreveu o seguinte, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
É contra o diabo nossa verdadeira luta e com quem devemos tomar muito cuidado. Ele é astuto, é sagaz e a gente não pode titubear. Vigilância, para a gente entender a forma como ele está querendo nos atrair, nos engodar, é por demais importante nas nossas vidas. Então vigia, ora, cuidado com ele. Olha aí a gente utilizando o nosso livre-arbítrio, dizendo não aos desejos pecaminosos. Há algumas pessoas que gostam de inventar modas e dizer que se a gente peca hoje é porque alguém pecou no passado e a gente agora é obrigado a pecar. Não, não existe isso. Ah, porque então a pessoa não aceitou a Cristo porque caiu em pecado, porque... Gente, nós devemos entender que desde o dia que nós dissemos que queremos entrar em Cristo, que queremos receber a Cristo, que queremos ser filhos de Deus, e começa um processo de metamorfose na nossa vida. Então, para que esse processo vá se completando, nós temos que ter forças. Você lembra da história da borboleta, da lagarta que vira borboleta? Aquela lagarta ela tem todo um processo para fazer o seu casulo e escolher o melhor lugar. Assim é o nosso processo. Então nós vamos modificando-nos a cada dia. Veja só, aí o que é que o apóstolo São Paulo diz para a gente continuar nesse processo de transformação? Romanos 13, 14. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Nós não podemos parar no tempo, ficar relembrando aquilo que é do passado e nem como atender o desejo que ainda está no nosso coração. Se tem ainda, não é porque você não aceitou a Cristo, é porque é inerente ao ser humano. E Cristo a cada vez mais vai nos transformando. Então Paulo diz, revistam-se. Conforme o que lemos agora, o que é que nós devemos fazer para não satisfazer os nossos desejos carnais? Revestir-nos do Senhor Jesus. E não ficar imaginando como satisfazer a carne, aquilo que nós queremos fazer para pecar. Veja só, pense naquilo que é honrado e louva a Deus. Purifique seu linguajar, ande praticando o bem, fuja da aparência do mal, ame o seu próximo, independente do sentimento ou de atitudes dele em relação a você. Isto é revestir-se de Jesus. E é um processo que nós que temos que buscar. Lembre-se, nós ainda estamos num corpo corruptível, num corpo mortal. E um dia chegaremos, pelo poder da transformação da palavra de Deus e a regeneração pelo Espírito Santo, à estatura de varão perfeito. Atenção, fique de olho aberto. Aqui são alguns pontos para a gente, um ponto muito bacana aqui para a gente asseverar bem o conceito. Se você tem problemas de pensamentos impuros, não assista programas na TV, não entre em sites de cunho erótico, não adquira literatura pornográfica que vão alimentar a sua mente nessa área. Então, olha, se a gente tem um problema, existe qualquer tipo, desistamos de qualquer tipo de literatura que venha nos trazer de volta e alimentar o nosso desejo pecaminoso. Não faça isso. Evite programas de TV que tenham esse sentido, sites, revistas, qualquer mídia. É um bom passo. Lembra da história se a gente está querendo emagrecer, não entrar numa lanchonete, não entrar numa loja que vende chocolates. Temos que ter muito cuidado nessa área. Evitar o quanto possível. Se você tem problema com comida, não abra a geladeira. Se o problema é com álcool, evite festas e bares. São conselhos práticos simples, claro, que você vai num sentido em que vai se transformando, vai crescendo na graça. E você vai aprender e ter na sua vida, que a gente fala lá mais para frente, a temperança, que é o domínio próprio. Mas fica para outra hora, certo? Um lembrete, não deve amar este mundo. Em 1 João capítulo 2, versos 15 a 17, o apóstolo diz, não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico,
o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. É um lembrete, guarda esta palavra no teu coração e com certeza você se fortificará ainda mais. Desafio na área. Pense agora em 2 exemplos de situações que você precisa evitar, que você sabe que são tentações e que pode te levar a pecar. Pense agora em 2 exemplos e comece a evitar, ok? Fugindo das tentações. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta ao pastor Timóteo, capítulo 2, verso 22, diz: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Quando você se acha cara a cara com a tentação, principalmente na área de paixões da mocidade, o que é que a Bíblia diz para fazer? Fugir. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Um exemplo bíblico para esse caso é o de José. A gente já viu ali um versículo, agora essa história está registrada no livro do Gênesis, capítulo 39, dos versos 7 a 16. É muito bom que você leia. Não trouxe aqui porque é muito grande, mas bom ler. Vou trazer um resumozinho. Olha, José literalmente fugiu da tentação de deitar com a esposa de Potifar, seu senhor. Nessa área, não tentamos resistir com versículos ou recitando aí mantras. Eu e você não somos Jesus. Jesus tem a autoridade da palavra. Nós estamos sob a autoridade da palavra. A melhor estratégia é correr, sair de fininho, sem olhar para trás. A carne é fraca demais e o pecado não é alimento para fortalecê-la. E eu posso te dizer isso com os olhos já marejando, porque infelizmente na minha vida eu tentei resistir e não fugir. E me dei muito, mas muito mal mesmo. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, Ele me reergueu e hoje eu estou aqui falando para vocês e testemunhando que a palavra de Deus, ela nos ensina a fugir desses tipos de tentações. Há uns que a gente vai, com os conceitos bíblicos, resistir a elas, mas há outros nós vamos, mas nesse caso é melhor fugir, deixar toda a aparência do mal, sair de perto, cortar assunto, saia. Isso é como o lobo que está tomando o próprio sangue. Infelizmente eu passei por isso, a culpa foi minha, mas Deus teve misericórdia e me honrou pela sua graça e misericórdia, porque foi abandonado há muito tempo e assim foi alcançada a misericórdia da minha parte. O escape que Deus nos dá são as pernas. Tentações na área de sexo só são vencidas se você decidir a fugir. Estejamos atentos para tais situações. Desafio! Pense em 2 situações que você vive hoje que devia estar fugindo. Será que não tem? Eu tenho. E graças a Deus, pela graça e pela misericórdia do Senhor, estou fugindo e muito bem fugindo mesmo. Como lixo, pecado não se acumula. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz: mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é que quer guardar o lixo de casa dentro de casa? Ou na porta de casa? A gente quer logo que o carro passe logo e tire, não é verdade? Então, do mesmo jeito é o pecado. O pecado não pode ser acumulado em nossas vidas. O pecado não pode ser guardado. Só devemos guardar a palavra de Deus. Lembra? Salmos 119:11. Se eu imediatamente confessar o meu pecado, Deus vai perdoar este meu pecado e me purificar.
Pode ter certeza. Tem até um versículo que eu gosto muito de recitar e sei o conceito muito bem dele. Se andarmos na luz como na luz Deus está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, verso 7. Trouxe aqui só para asseverar ainda mais o conceito, tá certo? E uma informação importante para você. O cristão, ao cair em pecado, não perde a salvação. O seu nome não é apagado do livro da vida. A lei de adoção é irrevogável. Estamos seguros, não deixamos de ser filhos quando pecamos, mas magoamos profundamente o nosso Pai e precisamos confessar para restaurar a nossa parte do relacionamento. Lembre-se que Deus, ele não brinca com a relação do pecado, principalmente com seus filhos. Dá uma lidazinha ali depois, capítulo 12 de Hebreus, do verso 1. Leia o capítulo todo, mas preste atenção do verso 1 ao verso 10. Preste bem atenção. É muito pesado. Deus não tolera pecado de filhos, não, viu? A chibata come. Não é brincadeira, não, viu? E eu sei disso. Como filho de Deus, você pode a qualquer momento reconhecer seu erro e se dirigir ao Pai amoroso, justo e misericordioso. E com certeza ele te receberá. Olha a história do filho pródigo aí pra gente, ó. Lucas capítulo 15, versos 21 ao 22 e depois o 24. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe o anel na mão, e alparcas nos pés, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Esse é o exemplo maior. Então, olha, filho de Deus, filha de Deus, pecou, corre! A Bíblia foi escrita para que a gente não peque, mas ela também foi escrita para que a gente saiba que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e o nosso Pai nos receberá. Proposição: em meio à tentação, buscar a Deus é a solução. Não tem outra coisa a se fazer. Na verdade, as referências adicionais está na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me alegro com um texto maravilhoso desse. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 13. Olha só, estas coisas vos escrevis a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Aproveitem esses textos, não acumule pecado, imediatamente corra aos pés do Senhor. A conclusão da nossa lição. Salmos, capítulo 19, versos 12 e 13. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Como salmista, eu quero encorajar você a orar agora e tratar de qualquer pecado não confessado. Pode ser uma oração silenciosa entre você e seu pai e pedir a Deus para ajudá-lo a ser forte e sábio e não pecar, porque Deus te dá poder para vencer as tentações e ser um filho, uma filha de Deus, alegre e feliz na presença do Pai Santo, justo, amoroso e misericordioso. Se liga, Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus te entende, te ajuda e te fortalecerá. Que Deus abençoe a você e a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por vocês ter estado conosco até agora.
nós temos à disposição de vocês folha de exercícios desta lição, aconselhamentos bíblicos. Fale conosco. Deus abençoe sempre vossas vidas. O nosso e-mail e o nosso Instagram estão aí e estamos à disposição de vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai justo e de misericórdia, obrigado, Senhor, por esta lição ter discorrido mais uma vez, Senhor. Que ela pouse em cada coração, Senhor, como pousou em mim, no meu, Senhor. E que cada pessoa receba, Senhor, a orientação necessária e a força necessária para vencer as tentações e ser perfeito diante de Ti, Senhor. E que no momento, Senhor, que perfeição também é isso, no momento em que pecarem, não acumulem seus pecados, mas que os confessem, os abandonem, Senhor, e alcancem de Ti a misericórdia, porque Tu estás sempre de braços abertos. Deus eterno, nos ajude e nos abençoa sempre, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Até o nosso próximo encontro.